Meu nome é Yara. Quando tudo isso começou, eu tinha 19 anos e achava que estava vivendo a fase mais adulta e promissora da minha vida. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, no Brasil, para estudar nos Estados Unidos. Não era só uma mudança de país. Era a primeira vez que eu ficava realmente sozinha, responsável por mim mesma, longe de qualquer rede de apoio imediata. Meus pais ficaram orgulhosos, mas apreensivos. Eu também. Só que eu escondia isso melhor. Para eles eu parecia animada, confiante, repetindo que era uma oportunidade única. Por dentro, eu só tentava não pensar demais. Se pensasse, desistia. Cheguei no fim do verão. Lembro disso porque o calor ainda grudava na pele, mas as noites já começavam a esfriar. Nos primeiros dias, fiquei hospedada em um quarto provisório perto do campus até conseguir algo mais fixo. Aluguel não era barato, e eu precisava de um lugar que coubesse no orçamento apertado que meus pais estavam dispostos a pagar para mim. Foi assim que encontrei a casa. Era uma construção simples, antiga, mas bem cuidada. Ficava em um bairro residencial comum, daqueles em que as casas são parecidas entre si, com gramados na frente e carros estacionados na rua. Nada chamava a atenção. Para mim, isso era um ponto positivo. Eu não queria luxo, nem isolamento. Queria normalidade. O casal que alugava o imóvel parecia tranquilo. James e Charlotte. Eles moravam em outra casa, mas eram os proprietários daquela. Disseram que costumavam alugar para estudantes estrangeiros, justamente porque a casa ficava relativamente perto de linhas de transporte e mercados. Charlotte falava pouco, mas era educada. James falava mais, bem mais. Na época, eu interpretei isso como simpatia. Ele explicava tudo com calma, mostrava como funcionavam as coisas, falava sobre o bairro, sobre regras básicas da casa, lixo, horários, essas coisas. Nada parecia fora do lugar. Eu estava cansada demais para procurar defeitos. Assinei o contrato alguns dias depois. Lembro de pensar que aquele papel marcava um corte definitivo com a minha vida anterior. Era oficial. Eu estava sozinha em outro país. A casa tinha 2 quartos, mas eu alugava só um. O outro ficava trancado, segundo eles, para guardar algumas coisas. A cozinha era pequena, mas funcional. A sala tinha um sofá velho, uma televisão que demorava para ligar e uma janela grande voltada para a rua. Meu quarto ficava no fundo, com uma janela que dava para o quintal. Eu gostei disso, me parecia mais silencioso. Nos primeiros dias, tudo foi adaptação. Acordar cedo para as aulas, voltar no fim da tarde, preparar algo rápido para comer, estudar até o sono vencer. Às vezes ligava para meus pais à noite. Às vezes só mandava mensagem dizendo que estava tudo bem, mesmo quando me sentia estranhamente vazia. Eu ainda não conhecia muita gente. Saía pouco. Meu mundo se resumia ao trajeto entre a casa, o transporte e a universidade. E, sinceramente, eu gostava disso. A rotina me acalmava. Às vezes, no fim da tarde, eu via o vizinho da casa ao lado regando as plantas ou recolhendo o lixo. Um homem mais velho, discreto, que sempre acenava de longe. Seu nome era Henry. Nunca trocamos mais do que isso. James aparecia de vez em quando. Sempre avisava antes, pelo menos no começo. Dizia que vinha verificar algo, checar uma conta, olhar o quintal. Nada invasivo, nada frequente. Charlotte quase nunca vinha junto. Quando vinha, ficava pouco tempo. Eu tentava ser educada. Respondia, sorria, agradecia. Aprendi desde cedo que, sendo mulher e jovem, a linha entre educação e abertura é perigosa. Mas naquele momento, eu não via ameaça nenhuma. Ele era só o proprietário. Um homem mais velho, casado, aparentemente comum. Minhas noites eram silenciosas. Eu trancava portas e janelas por hábito, não por medo específico. Cresci ouvindo meus pais falarem para tomar cuidado, e aquilo virou automático. Depois de tomar banho, eu me enrolava no cobertor fino, colocava algum vídeo qualquer só para fazer barulho e dormia. Às vezes, acordava no meio da madrugada, confusa, sem saber exatamente por quê. Olhava o celular, via que ainda faltava muito para o despertador tocar, virava para o lado e dormia de novo. Nunca associei isso a nada.
Era só cansaço, ansiedade, saudade de casa. Os meses iniciais passaram assim, sem grandes eventos, sem sustos, sem histórias para contar. Quando alguém me perguntava como estava sendo morar sozinha, eu dizia que estava tudo normal. E estava mesmo. Pelo menos era o que eu acreditava. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada nesse começo. Não porque eu ache que fiz tudo certo, mas porque não havia sinais claros, nenhum alerta óbvio, nenhum momento em que eu pudesse dizer: aqui foi quando tudo começou. Naquela fase, a casa ainda parecia só uma casa, um lugar neutro, temporário, onde eu dormia, estudava e tentava construir uma nova versão de mim mesma. Eu não sentia medo ao apagar a luz, não sentia que estava sendo observada, não sentia que algo estava errado. Isso só veio depois. Na época, eu ainda achava que o pior desafio de morar sozinha em outro país seria aprender a lidar com a solidão. A primeira coisa estranha não foi algo grande, não foi um susto, nem um evento que desse para apontar e dizer: isso não é normal. Foi mais uma sensação vaga, daquelas que você afasta rápido porque não sabe explicar direito. Começou quando James me seguiu no Instagram. Eu lembro exatamente do momento, porque estava sentada na mesa da cozinha comendo algo requentado, rolando o celular sem atenção. A notificação apareceu e eu estranhei mais pelo horário do que pelo ato em si. Já passava das 10 da noite. Pensei que talvez fosse alguém da faculdade. Quando vi o nome dele, senti um leve desconforto, mas nada alarmante. Ele tinha achado meu perfil facilmente. Meu nome era incomum. Minha foto era recente e eu já tinha mencionado que usava redes sociais para falar com minha família. Aceitei o pedido sem pensar muito. Na minha cabeça, ele era só o proprietário da casa. Talvez quisesse avisar algo por ali. Talvez fosse mais prático. No dia seguinte, ele curtiu algumas fotos antigas. Fotos minhas ainda no Brasil, em festas de família, na praia, nada demais. Achei estranho alguém voltar tanto no feed, mas ignorei. À noite, chegou a primeira mensagem. Algo simples, perguntando se eu estava me adaptando bem, se precisava de alguma coisa na casa. Respondi educadamente, agradeci, disse que estava tudo certo. As mensagens continuaram nos dias seguintes, sempre à noite. Perguntas sobre a universidade, sobre como eu estava me sentindo longe de casa. Comentários sobre o clima, sobre como o bairro era tranquilo. Nada explicitamente errado, mas havia algo no tom que me deixava levemente alerta. Ele escrevia como alguém que queria prolongar a conversa. Eu respondia curto. Ele puxava outro assunto. Eu comecei a demorar mais para responder. Às vezes, só visualizava e deixava passar. Mesmo assim, no dia seguinte, lá estava outra mensagem. Nunca agressiva, nunca direta, só insistente. Uma noite, ele comentou uma foto minha recente, dizendo que eu parecia cansada, perguntando se estava dormindo bem. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Não era um elogio, nem uma crítica. Era uma observação íntima demais para alguém que eu mal conhecia. Pensei em comentar com meus pais, mas não quis preocupar. Também pensei em bloquear, mas achei exagero. Ele era casado, proprietário da casa. Talvez só fosse uma pessoa inconveniente, sem noção de limites. Eu não queria criar um clima estranho com quem tinha cópias da chave do lugar onde eu morava. Foi aí que comecei a perceber pequenas coisas na casa. Nada quebrado, nada fora do lugar de forma gritante. Só detalhes. Objetos que eu não lembrava de ter deixado exatamente daquele jeito. A cadeira da cozinha um pouco mais afastada da mesa. A janela da sala destrancada quando eu tinha certeza de ter fechado. Minha primeira reação foi racionalizar. Eu morava sozinha, estava cansada, minha rotina era repetitiva. Era fácil confundir lembranças. Eu me dizia isso enquanto conferia as portas antes de dormir, tentando rir da própria paranoia. As mensagens de James continuavam. Ele começou a responder meus stories quase sempre. Se eu postava algo simples, como uma xícara de café ou um trecho de livro, ele comentava. Às vezes com emojis, às vezes com frases longas demais para algo tão banal. Charlotte nunca aparecia nessas interações. O perfil dela era fechado.
Ela raramente curtia algo que ele postava. Isso me chamou a atenção, mas eu não tinha contexto nenhum para interpretar. Um dia, cheguei em casa mais cedo do que o normal. Tinha saído da aula com dor de cabeça e resolvi voltar direto. Quando abri a porta, ouvi um barulho vindo da cozinha. Um som metálico baixo, como algo sendo ajustado. Meu corpo travou por um segundo. Pensei que talvez tivesse esquecido alguém lá dentro, o que não fazia sentido porque eu não recebia visitas. Caminhei devagar até a cozinha e encontrei James ajoelhado embaixo da pia, com ferramentas espalhadas pelo chão. Ele levantou a cabeça rápido, como se não tivesse me ouvido chegar, mas estivesse esperando. Disse que estava consertando um vazamento. Falou isso com naturalidade, sorrindo, limpando as mãos em um pano velho. Eu fiquei confusa. Ninguém tinha me avisado. Não tinha mensagem, ligação, nada. Ele explicou que percebeu um problema mais cedo e resolveu adiantar. Assenti, sem saber o que dizer. Fiquei parada ali, segurando a alça da mochila, sentindo que tinha interrompido algo. Ele falava, mas eu mal ouvia. Só pensava no fato de que ele tinha entrado na casa sem avisar. Antes de ir embora, ele comentou que eu parecia diferente nas últimas semanas, mais quieta. Perguntou se estava tudo bem comigo. Aquilo me deu um nó no estômago. Não respondi direito. Disse que estava só cansada. Naquela noite, travei a porta do quarto. Não era algo que eu costumava fazer. Sentei na cama, tentando entender por que aquilo tinha me incomodado tanto. Não tinha acontecido nada concreto. Nada que justificasse o peso no peito. Mesmo assim, demorei a dormir. E pela primeira vez desde que me mudei, tive a sensação clara de que aquela casa não era completamente minha. Depois daquele dia da pia, eu passei a prestar mais atenção em tudo. Não de um jeito paranoico, pelo menos não conscientemente. Era mais como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha cabeça. Eu fazia as mesmas coisas, seguia a mesma rotina, mas estava sempre um pouco tensa, como se esperasse que algo saísse do lugar a qualquer momento. James parou de mandar mensagens por alguns dias depois disso. Achei que talvez ele tivesse percebido meu desconforto. Aquilo me deu um certo alívio. Eu cheguei a pensar que tinha exagerado, que minha reação tinha sido fria demais e que ele simplesmente resolveu se afastar. Esse alívio durou pouco. As mensagens voltaram, só que com um tom diferente. Não eram mais perguntas genéricas sobre adaptação ou estudos. Ele comentava coisas específicas demais. Dizia que eu chegava sempre no mesmo horário, que eu parecia mais animada quando voltava mais cedo, que eu ficava muito tempo no quarto com a luz apagada. Na primeira vez que li algo assim, senti um frio na barriga. Meu impulso imediato foi procurar alguma justificativa lógica. Talvez ele tivesse visto meu carro ou as luzes da casa. Talvez fosse coincidência. Talvez eu estivesse interpretando errado. Mesmo assim, comecei a responder cada vez menos. Às vezes, só reagia com uma palavra. Às vezes, não respondia nada. Isso parecia incomodá-lo. As mensagens ficavam mais longas, como se ele estivesse tentando recuperar uma intimidade que eu nunca ofereci. Em paralelo, outras coisas começaram a acontecer na casa. A porta do quintal, que eu quase nunca usava, apareceu destrancada 2 vezes. Uma toalha do banheiro apareceu dobrada de um jeito diferente. Eu me convencia de que tinha feito aquilo sem lembrar. Era mais fácil do que admitir outra possibilidade. Uma noite acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem de James. O horário estava escrito por extenso na tela, 2 horas da manhã. Ele perguntava se eu estava acordada. Não respondi. Fiquei olhando para o teto, sentindo o coração bater forte demais para aquele silêncio. Alguns minutos depois, outra mensagem. Ele disse que tinha sonhado comigo. Apaguei a conversa inteira, sem responder. No dia seguinte, encontrei Charlotte na casa. Ela estava sentada na sala, mexendo no celular, enquanto James andava de um lado para o outro, falando sobre alguma coisa relacionada ao encanamento. Charlotte sorriu para mim, perguntou se estava tudo bem. A voz dela era normal, tranquila. Não havia nada que indicasse que ela desconfiava de alguma coisa. Aquilo me deixou ainda mais confusa. Se ele fosse realmente alguém perigoso,
Como conseguia manter aquela imagem tão comum? Como ela não percebia? Depois daquele dia, James passou a aparecer com mais frequência, sempre com alguma desculpa prática. Um dia era a caixa de correio, no outro, o aquecedor. Às vezes eu só descobria que ele tinha estado ali porque algo estava diferente quando eu chegava. Eu comecei a me sentir invadida de um jeito difícil de explicar. Não era só a casa, era minha rotina, meus horários, meu silêncio. Tudo parecia observado. Considerei procurar outro lugar para morar. Cheguei a pesquisar anúncios, mas mudar de casa exigia dinheiro, tempo, referências. E eu tinha medo de criar um conflito direto com alguém que sabia exatamente onde eu morava. Naquela fase, eu dormia mal. Qualquer barulho mínimo me deixava alerta. Eu conferia portas e janelas várias vezes antes de deitar. Às vezes, levantava no meio da noite para checar se estava tudo no lugar. James percebeu meu distanciamento. Um dia me mandou uma mensagem dizendo que sentia que eu estava diferente com ele, que achava que eu confiava nele, que ele só queria conversar, ser alguém em quem eu pudesse se apoiar longe da família. Aquilo foi a primeira vez que senti medo de verdade. Não um medo explosivo, mas um medo denso, pesado, que não ia embora. Algo me dizia que aquela insistência não era inocente. Eu respondi dizendo que estava ocupada, que preferia manter contato só sobre assuntos da casa. Ele visualizou e não respondeu. Naquela noite fiquei sentada na cama, no escuro, tentando decidir se aquilo tudo ainda estava sob controle. Eu não tinha provas, não tinha um evento concreto. Só sensações, desconfortos, intuições. Eu queria acreditar que estava exagerando. Mas no fundo, eu já sabia que algo tinha mudado. A casa já não era só um lugar onde eu morava. Era um espaço onde eu precisava estar sempre alerta. E essa sensação só cresceria a partir dali. O dia em que tudo desandou de vez começou comum demais para carregar qualquer aviso. Eu acordei cedo, fui para a universidade, voltei no fim da tarde com a cabeça cheia e o corpo cansado. Lembro de ter parado no mercado no caminho de casa, comprado pouca coisa. Só o suficiente para não precisar sair de novo nos próximos dias. Eu estava evitando ficar muito tempo fora, mas também não queria circular sem necessidade à noite. Quando estacionei e entrei, a casa estava silenciosa. Silêncio normal. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Mesmo assim, por hábito, tranquei a porta atrás de mim e fui direto para o quarto largar a mochila. Foi só quando voltei para a cozinha que notei algo fora do lugar. A luz estava acesa. Eu tinha certeza de que tinha apagado tudo ao sair de manhã. Fiquei parada por alguns segundos, olhando para a lâmpada amarelada, tentando convencer meu cérebro de que era só mais um lapso. Talvez eu tivesse deixado acesa sem perceber. Talvez estivesse tão cansada que nem lembrava. Mesmo assim, percorri a casa devagar. Sala, banheiro, meu quarto, tudo parecia normal. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta destrancada além do que eu mesma tinha aberto. Passei o resto da noite inquieta. Comi sem fome, tomei banho rápido. Me tranquei no quarto cedo para alguém que dizia não ter medo. Fiquei olhando o celular e evitando pensar. James não tinha mandado mensagem naquele dia, o que estranhamente também me incomodava. Por volta de meia-noite decidi dormir. Estava muito exausta para continuar em alerta. Apaguei a luz, deitei, virei de lado. O silêncio era tão completo que chegava a pressionar os ouvidos. Foi algum tempo depois, já naquele estado entre o sono e a vigília, que ouvi o barulho. Não foi alto, não foi abrupto. Foi o som de uma porta sendo aberta com cuidado. Devagar demais para ser vento. Preciso demais para ser acaso. Meu corpo reagiu antes da mente. Sentei na cama, coração disparado, tentando ouvir melhor. O som veio de novo, agora mais próximo. Um passo contido, outro. Meu primeiro pensamento foi irracional. Talvez eu tivesse esquecido de trancar alguma coisa. O segundo foi muito mais claro e muito mais assustador. Alguém estava dentro da casa. Peguei o celular, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. A porta do meu quarto estava fechada, como eu sempre deixava. Não havia barulho do lado de fora naquele momento. Só a sensação absurda de presença.
Ouvi a voz dele antes de qualquer outra coisa. Era James. Ele falou meu nome em tom baixo, como se não quisesse me assustar. Como se aquilo fosse uma conversa comum, uma visita inesperada, mas aceitável. Meu estômago revirou, eu não respondi. Prendi a respiração, esperando que ele fosse embora, que tivesse entrado por engano, que aquilo terminasse ali. Ele se aproximou da porta. Bateu de leve. Disse que precisava falar comigo, que era importante. Que ele tinha tentado entrar em contato antes. Eu disse, com a voz falha, que ele não podia estar ali, que era tarde, que eu não queria conversar. Houve um silêncio curto do outro lado. Então a maçaneta girou. Eu tinha trancado. Ainda assim, a porta abriu. Ele tinha a chave. Eu sabia disso, mas naquele momento a certeza me atingiu como um golpe físico. Ele entrou no quarto com calma. Não havia pressa nos movimentos. Não havia raiva visível. Isso foi o que mais me assustou. Ele começou a falar sobre como eu estava distante, sobre como ele só queria conversar sem interferências, sobre como eu estava sozinha naquele país e precisava de alguém que realmente se importasse. Eu pedi para ele sair. Repeti isso várias vezes. Ele não ouviu. Ou fingiu não ouvir. Quando tentei passar por ele para sair do quarto, ele segurou meus braços. Não foi um aperto violento no início. Foi firme, controlado, como quem acredita que tem direito. A partir daí, tudo ficou confuso e rápido. Eu senti o pânico subir de uma vez. Gritei. Gritei mais alto do que achei que conseguiria. Ele tentou me calar, dizendo para eu parar, que estava exagerando, que alguém podia ouvir. Eu continuei gritando. Em algum momento, ouvi uma voz do lado de fora da casa. Um homem chamando, perguntando se estava tudo bem. James se assustou. Soltou meus braços. Eu corri para fora do quarto, para a porta da frente. Destranquei com dificuldade, quase caindo. Henry, o vizinho, estava na calçada com o telefone na mão. A polícia já vinha a caminho. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. James tentou explicar, tentou minimizar, mas já não importava. Quando os policiais chegaram, a casa parecia pequena demais para tudo aquilo. Eu contei o que aconteceu. Eles o levaram. Depois, soube que Charlotte nunca desconfiou de nada, que aquilo não era a primeira vez, que eu não fui a única. Depois que a polícia levou James, eu fiquei sentada no sofá enrolada em um casaco que alguém me deu, mesmo sem sentir frio. Meu corpo ainda tremia, mas não era mais de medo imediato. Era como se a adrenalina estivesse indo embora e deixasse só um cansaço profundo, pesado, difícil de sustentar. Um dos policiais me pediu para repetir tudo desde o começo. Como eu tinha conhecido James, há quanto tempo morava ali, se ele já tinha entrado na casa antes sem avisar. Enquanto eu falava, as coisas iam ganhando forma. Aquilo que, por meses, tinha sido só sensação e desconforto, agora parecia óbvio. As mensagens fora de hora, os comentários específicos, a facilidade com que ele circulava pela casa, a maneira como falava comigo, sempre testando um limite novo. Quando terminei, me senti vazia, como se tivesse tirado algo de dentro de mim à força. Charlotte chegou pouco depois. Eu lembro do rosto dela quando entrou na sala. Confusão primeiro, depois choque. Depois algo que parecia negação. Ela olhava para mim como se eu fosse uma peça fora do lugar, como se estivesse tentando encaixar aquela cena em uma imagem de marido que ela já tinha pronta há anos. Ela perguntou se eu tinha certeza. Perguntou se talvez eu tivesse interpretado errado. A voz dela tremia, mas não era agressiva, era desespero. Um policial interrompeu antes que eu respondesse. Disse que havia mensagens, histórico, que James já tinha admitido ter entrado na casa sem consentimento naquela noite. Foi ali que algo no rosto dela mudou. Não virou raiva. Virou um tipo de vazio parecido com o meu. Nos dias seguintes, eu não voltei para a casa. Fiquei hospedada provisoriamente em outro lugar indicada pela universidade. Dormi mal, mesmo sabendo que James estava preso. Qualquer barulho me fazia acordar. Qualquer sombra no quarto me deixava alerta. Eu sabia que estava segura, mas meu corpo ainda não acreditava nisso. A polícia entrou em contato mais de uma vez. Descobriram que eu não era a única inquilina jovem com quem ele tinha se comportado daquela forma.
Algumas tinham saído antes que algo pior acontecesse. Outras tinham ignorado os sinais. Nenhuma tinha denunciado formalmente, até aquela noite, durante uma das conversas com a polícia, que algo ficou ainda mais claro. A Charlotte comentou que James tinha um padrão. Ele dava preferência para alugar aquela casa, especificamente para garotas jovens, de preferência estrangeiras ou que morassem sozinhas. Sempre estudantes, sempre recém-chegadas, sempre sem família por perto. Ele dizia que era porque eram mais responsáveis, mais silenciosas, que cuidavam melhor do imóvel. Parecia só um critério comum de locação, e ela nunca desconfiou disso. Quando recebi a confirmação de que ele continuaria detido e responderia pelo que fez, senti alívio, mas não foi a sensação libertadora que eu imaginei. Foi mais contida, silenciosa, como se algo tivesse sido evitado por pouco. Meus pais quiseram que eu voltasse para o Brasil imediatamente. Eu quase aceitei. Mas depois de pensar muito, decidi terminar o semestre. Não por coragem, mas por teimosia. Eu não queria que aquela experiência definisse o fim da minha tentativa de independência. Troquei de lugar, mudei de número. Apaguei minhas redes sociais por um tempo. Passei meses olhando por cima do ombro, mesmo quando não havia ninguém ali. Demorei a deixar portas destrancadas. Demorei a dormir com a luz apagada. O que mais me marcou não foi a invasão em si. Foi o período antes. O tempo em que eu senti que algo estava errado, mas escolhi me convencer de que era exagero. A facilidade com que alguém pode se aproveitar do silêncio, da dúvida, da educação forçada, que muitas vezes colocam nas mulheres desde cedo. Charlotte me mandou uma mensagem meses depois, curta, pedindo desculpa, dizendo que não sabia. Eu acreditei nela. Ainda acredito. Predadores não costumam parecer monstros. Eles parecem pessoas normais, casadas, educadas, confiáveis. Hoje, quando penso naquela casa, não lembro da noite da invasão primeiro. O que volta antes são os meses anteriores. A rotina comum, os detalhes pequenos que eu normalizei, a sensação constante de que algo estava fora do lugar e eu insistia em ignorar. Demorei demais para aceitar que o comportamento do James não era normal. Às vezes, me pego pensando no que poderia ter acontecido comigo se o Henry não tivesse escutado meus gritos naquela noite, e é essa possibilidade, mais do que qualquer outra coisa, que ainda me tira o sono. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Meu nome é Samara, e quando tudo aconteceu eu tinha 32 anos. Morávamos em uma casa grande de 2 andares, com quintal amplo e um portão eletrônico que sempre me passou uma sensação de segurança maior do que talvez merecesse. Era o tipo de casa que você olha de fora e pensa que ali dentro não acontece nada de errado. Rua tranquila, vizinhança antiga, poucas casas com muro alto. Nada chamava a atenção. Eu vivia ali com meu marido, Arthur, e nossos 2 filhos pequenos. Ravi era o mais velho, curioso, daqueles que perguntam demais. Alice ainda era muito nova, sempre grudada em mim, com aquele jeito silencioso de quem observa mais do que fala. Nossa rotina era simples e bem definida, quase automática. Arthur trabalhava em outra cidade. O esquema dele sempre foi assim. Ficava 2 dias fora e depois passava 4 dias em casa. Nos dias em que ele ia viajar, saía sempre no fim da tarde, quando o céu começava a escurecer. Eu já tinha me acostumado com isso. Sabia exatamente como eram as noites sem ele. Jantar cedo, banho nas crianças, televisão ligada só para não deixar a casa em silêncio total, portas trancadas antes de dormir. Nunca gostei muito de ficar sozinha à noite naquela casa, mas também nunca cheguei a dizer isso em voz alta. Era um incômodo pequeno, controlável. Aquela sensação de que a casa ficava grande demais quando Arthur não estava. Os sons mudavam.
O vento batendo no portão do quintal parecia mais próximo. Mas nada que justificasse medo de verdade. Até então. Lembro bem da semana em que tudo começou porque choveu quase sem parar. Aquela chuva fina e constante que deixa o dia escuro mesmo de tarde. Arthur estava em casa havia alguns dias, então eu estava mais tranquila. As crianças estavam agitadas, presas dentro de casa por causa do tempo, e eu já estava contando as horas para sair um pouco, respirar outro ar. Naquela noite, decidimos sair para comer pizza. Nada planejado. Só queríamos sair de casa, mudar o ambiente. Arthur comentou que a rua estava estranha de tão vazia, mas não demos muita importância. Chuva sempre afasta as pessoas. Voltamos mais tarde do que o normal. As crianças estavam sonolentas no banco de trás, e eu já pensava no banho rápido e na cama. Quando Arthur encostou o carro em frente ao portão, eu reparei que a luz da rua parecia mais fraca. Talvez fosse a chuva. Talvez fosse só cansaço. Foi aí que vi alguém do outro lado da calçada. Um homem. Ele estava parado meio de lado, como se fingisse que não estava olhando diretamente para a casa. Usava roupas escuras, encharcadas. Não parecia alguém da vizinhança. Arthur também viu, porque diminuiu a velocidade antes de acionar o portão eletrônico. "Tá vendo aquele cara?" Ele perguntou em voz baixa. Assenti, sem tirar os olhos da silhueta parada sob a chuva. O portão começou a abrir com aquele barulho arrastado de sempre, e o homem deu alguns passos para mais perto, sem atravessar a rua. Não foi nada brusco. Nada que desse para apontar e dizer isso está errado. Mesmo assim, senti um aperto estranho no estômago. Arthur desceu do carro antes mesmo de o portão terminar de abrir. Eu fiquei dentro, segurando Alice no colo, com Ravi meio acordado, observando tudo pelo vidro. Arthur se virou rápido na minha direção. "Samara, fica aí com as crianças", disse sem tirar os olhos do homem. Arthur perguntou o que ele queria. A voz dele saiu mais dura do que o normal. O homem respondeu que era um viajante, que tinha sido pego pela chuva, que precisava de um lugar para se abrigar por aquela noite. Disse isso de um jeito calmo, quase ensaiado. Eu lembro de ter pensado que aquilo não fazia sentido. Ninguém pede abrigo assim, do nada, no meio da noite, em uma casa aleatória. Ainda mais numa rua residencial. Arthur não pensou duas vezes. Disse que ali não era lugar para aquilo, que ele precisava ir embora. Não ofereceu ajuda, não sugeriu ligar para ninguém. Falou de um jeito seco e impaciente, talvez até arrogante. O homem ficou parado por alguns segundos, olhando para Arthur com uma expressão difícil de ler. Não parecia bravo, nem triste, só atento. Depois disse algo como, "Tudo bem", e começou a se afastar, andando devagar pela calçada molhada até desaparecer na chuva. Arthur voltou para o carro resmungando, dizendo que o mundo estava cheio de gente estranha, que a gente não podia confiar em ninguém. Eu concordei, mas por dentro fiquei com aquela sensação ruim, como se algo tivesse ficado mal resolvido. Entramos em casa, trancamos tudo como sempre. Fizemos nossa rotina normal. Arthur ainda comentou que talvez tivesse sido grosso, mas logo deixou o assunto morrer. As crianças dormiram rápido. A casa ficou silenciosa. Naquela noite, dormi mal. Não por causa do homem em si, mas por aquela impressão incômoda de ter sido observada. Como se alguém tivesse prestado atenção na nossa casa, nos nossos horários, no jeito que entramos. No dia seguinte, acordei cedo. A chuva continuava. Arthur se preparava para viajar naquela tarde. Era o início dos 2 dias fora. Fiz café, arrumei as mochilas das crianças, tentei manter tudo dentro do normal. Antes de sair, Arthur me deu um beijo rápido, abraçou Ravi e Alice e disse, como sempre, para eu manter tudo trancado. Sorri e disse que sim, tentando parecer mais tranquila do que realmente estava. Vi o carro dele desaparecer no fim da rua, com os pneus levantando água do asfalto molhado. Só depois que o silêncio voltou, percebi que a casa tinha espaços demais para alguém ficar sozinha. E pela primeira vez desde que nos mudamos para lá, tive a sensação clara de que aquela casa, apesar de todas as fechaduras, não era tão segura quanto eu sempre quis acreditar. Na manhã seguinte, já sozinha com as crianças, a rotina tentou se impor de novo. A chuva continuava, mas sem drama nenhum. Não era tempestade,
nem nada fora do normal. Era só aquele dia fechado, molhado, que deixa tudo mais lento. As crianças ficaram dentro de casa, brincando, discutindo por brinquedos, pedindo atenção. Eu tentava acompanhar, mas a cabeça estava longe. Depois que Arthur saiu, a casa pareceu mudar de tamanho. Não era medo ainda. Era mais uma atenção exagerada aos detalhes. O barulho da geladeira ligando, o estalo da escada. Coisas que sempre existiram, mas que, naquele dia, pareciam mais nítidas. No começo da noite, eu estava na cozinha esquentando algo simples para o jantar quando ouvi a campainha. Não era tarde. Também não era um horário absurdo. Mesmo assim, estranhei. A maioria das pessoas que conhecíamos avisava antes de aparecer. E, com chuva, menos ainda. Ravi veio correndo da sala. "Mãe, alguém tocou", ele disse, como se eu não tivesse ouvido. Fui até o painel do interfone devagar, tentando não demonstrar nada. Apertei o botão para ouvir. "Pois não?" Houve um pequeno atraso antes da resposta, como se a pessoa do outro lado estivesse decidindo o que dizer. "Boa noite. Eu estou precisando de um pouco de comida." Na mesma hora reconheci a voz. Meu corpo inteiro ficou tenso. Era o homem da noite anterior. Fui até a janela lateral, aquela que dava uma visão parcial do portão, e confirmei. Ele estava ali debaixo da chuva, com a mesma postura quieta, olhando direto para a casa. Não parecia apressado nem constrangido por estar molhado. Só esperava. Voltei para o interfone. "Eu não posso ajudar", eu disse. "Por favor, vá embora." Ele respondeu rápido. "É só um pouco de comida, eu não preciso entrar." Fechei os olhos por um segundo. Pensei nas crianças atrás de mim. Pensei no jeito como Arthur tinha falado com ele. Pensei se negar outra vez não pioraria as coisas. Mesmo assim, algo em mim gritava para não abrir, não me aproximar. "Não", eu disse. "Vá embora." Houve silêncio. Um silêncio longo o bastante para eu pensar que a comunicação tinha caído. Então ele falou de novo, agora com a voz um pouco diferente. Não agressiva, só mais firme. "Eu só quero ajuda." "Eu não posso", repeti. "Meu marido não está em casa." Assim que falei isso, me arrependi. A frase saiu sem eu pensar. Do outro lado, ele demorou alguns segundos para responder. "Eu sei", ele disse. Não foi ameaça. Não foi deboche. Foi constatação. Minhas mãos começaram a tremer. Desliguei o interfone sem responder mais nada. Afastei-me da porta, puxei Ravi e Alice para perto de mim e levei os dois para a sala. Esperei. Não ouvi mais a campainha. Depois de alguns minutos, fui até a janela outra vez. Ele não estava mais lá. Conferi janelas, cortinas, portas. Só então liguei para Arthur. Contei tudo com calma forçada. Ele tentou minimizar. Disse que provavelmente era só um homem insistente, que eu tinha feito certo em não abrir. Mas dessa vez, a voz dele também não parecia totalmente convencida. Antes de desligar, ele reforçou que, se o homem voltasse, eu deveria ligar para a polícia. A noite passou devagar. Dormimos todos no mesmo quarto. Eu acordei várias vezes sem saber exatamente por quê. Não ouvi barulhos estranhos. Nada fora do normal. Mesmo assim, não consegui relaxar. No dia seguinte, a rotina tentou se impor de novo. As crianças brincavam no andar de cima, no quarto delas. Eu estava dobrando roupas quando Ravi me chamou, com a voz mais baixa do que o normal. "Mãe, tem alguém lá fora." Subi rápido. Ele apontava para a janela. "Um homem", disse. Ele estava ali, olhando. Olhei. Não vi ninguém. Só o quintal molhado, a cerca, o terreno ao lado vazio. Alice confirmou com a cabeça. Disse que o homem estava parado, longe, olhando para a casa. Tentei explicar que talvez fosse alguém passando, alguém que eles confundiram. Mesmo falando, eu não acreditava muito no que dizia. Fechei a janela, puxei a cortina, desci com eles e decidi que naquela noite dormiríamos todos juntos de novo. Eu repetia para mim mesma que estava exagerando, mas já não era só impressão. Era a certeza incômoda de que alguém estava prestando atenção demais na nossa casa. Aquela noite demorou mais para acabar do que qualquer outra que eu lembrava. Não aconteceu nada de concreto.
Nada que eu pudesse apontar e dizer que ali estava o perigo. Mesmo assim, eu não dormi de verdade. Era aquele estado estranho em que o corpo descansa, mas a cabeça fica ligada, pronta para acordar a qualquer sinal fora do lugar. Dormimos os três na minha cama. Ravi no meio, Alice do meu lado. A porta do quarto trancada. O abajur apagado, mas a luz do corredor deixada acesa. Mais por hábito do que por coragem. Tudo normal. Mesmo assim, meu coração não acompanhava essa normalidade. Quando amanheceu, eu senti alívio. Um alívio cansado, pesado, como se eu tivesse passado a noite inteira segurando o fôlego. Preparei café, arrumei as crianças para a escola e tentei fingir que nada estava acontecendo. Não comentei nada com elas. Não queria alimentar medo onde talvez não houvesse nada. Depois que ficaram ocupadas, comecei a reparar em coisas pequenas. O portão do quintal parecia sujo de barro perto da base, como se alguém tivesse pisado ali com o chão ainda molhado. Pensei que poderia ter sido o vento, ou até eu mesma no dia anterior. Ignorei. Passei a manhã tentando trabalhar, mas qualquer ruído vindo de fora me fazia levantar da cadeira. Olhava pela janela, pela fresta da cortina. Nunca via ninguém. À tarde, a chuva deu uma trégua. O céu continuava fechado, mas sem cair água. As crianças brincavam no quarto de cima. Eu estava na cozinha quando ouvi Ravi chamar de novo. Dessa vez, a voz dele estava diferente. Mãe, ele está ali. Subi as escadas com o coração acelerado. Ravi apontava para a janela do quarto, a mesma de antes. Fui até lá devagar. Vi. O homem estava parado longe, perto do limite do terreno ao lado. Não estava encostado em nada. Não se movia. Só observava. Mesmo àquela distância, dava para perceber que ele olhava direto para a casa. Não para o quintal. Não para a rua. Para a casa. Meu corpo gelou inteiro. Mas ele não estava dentro do meu quintal. Não tinha feito nada que eu pudesse apontar como crime. Fechei a cortina de uma vez e puxei as crianças para longe da janela. Vocês não vão mais ficar aqui em cima hoje, eu disse, tentando manter a voz firme. Desci com eles e tranquei a porta do andar de cima, algo que eu nunca tinha feito antes. Liguei para Arthur logo em seguida. Dessa vez, não tentei minimizar. Contei exatamente o que vi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que aquilo já tinha passado do limite, que eu devia ligar para a polícia se visse o homem de novo. Perguntei se ele podia voltar antes do previsto. Ele disse que não tinha como sair naquele momento. Quando desliguei, senti uma raiva misturada com medo. Raiva por estar naquela situação. Medo por saber que estava sozinha. Anoiteceu rápido. Fizemos um jantar simples. As crianças estavam mais quietas do que o normal. Ravi perguntava se o pai ia voltar logo. Alice não largava minha mão. Tranquei tudo cedo. Conferi portas, janelas, o portão eletrônico. Levei as crianças para o quarto e deitei com elas outra vez. Dessa vez, tranquei a porta assim que entramos. O relógio no criado mudo marcava pouco depois da meia-noite, quando ouvi um barulho vindo de fora da casa. Não era alto, não era algo claro. Só um som diferente do que eu tinha ouvido nos outros dias. Sentei na cama, segurando a respiração. As crianças dormiam. O barulho se repetiu. Algo sendo mexido no quintal. Peguei o celular com a mão tremendo. Pensei em ligar para a polícia naquele instante, mas hesitei. E se fosse só um animal? E se fosse o vizinho? Eu não queria parecer paranoica. Então, houve outro som, mais perto da casa. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir. Levantei devagar e fui até a porta do quarto. Não encostei o ouvido. Não me aproximei demais. Fiquei ali parada, tentando entender de onde vinha aquilo. Foi quando ouvi algo que me fez perder qualquer dúvida. A maçaneta. Não sendo girada com força. Não sendo sacudida. Apenas testada. Com cuidado. Como quem verifica se uma porta está trancada. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Voltei para a cama rápido, acordei as crianças sussurrando, pedindo silêncio. Peguei o celular e liguei para a polícia sem pensar mais em nada. Falei baixo, dizendo que havia alguém dentro da minha casa. Enquanto falava, ouvi de novo, a maçaneta se mexendo.
dessa vez com mais insistência. A atendente pediu que eu ficasse na linha. Disse que uma viatura estava a caminho. Perguntou se eu estava em um local seguro. Olhei para a porta do quarto, para a tranca simples separando a gente de quem quer que estivesse do outro lado. Não respondi. Só disse para ela mandar rápido. A maçaneta parou. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado que parecia comprimir o ar dentro do quarto. Então a porta tremeu. Não foi uma pancada forte, foi pressão. Alguém empurrando devagar, tentando entrar. Segurei Ravi e Alice contra mim, tentando abafar qualquer som. Meu corpo inteiro tremia. Do outro lado, ouvi a voz dele. Baixa, próxima, chamando meu nome. E naquele momento eu soube, sem nenhuma dúvida, que ele não tinha ido embora em nenhum dos dias anteriores. Quando ouvi meu nome sendo dito do outro lado da porta, algo em mim simplesmente travou. Não foi um susto imediato, foi pior. Foi a certeza de que tudo o que eu vinha tentando racionalizar tinha acabado ali. Ele não estava perdido, não estava improvisando. Ele sabia quem eu era. A atendente da polícia ainda falava alguma coisa no telefone, mas a voz dela parecia distante, como se viesse de outro cômodo. Eu mal conseguia responder. Só repetia, quase sem voz, que tinha alguém dentro da minha casa. Do outro lado da porta, ele ficou em silêncio depois de dizer meu nome. Um silêncio curto, controlado. Eu conseguia imaginar ele ali parado, talvez com o rosto próximo da madeira, ouvindo nossa respiração. Pensando no próximo movimento. A maçaneta girou de novo. Dessa vez não foi teste, foi tentativa real. A porta não abriu porque estava trancada, mas a força aplicada foi suficiente para fazer a fechadura estalar. Um som seco, simples, que me deu a noção exata de quão frágil aquela porta era. Samara. Ele chamou outra vez, num tom baixo, quase cansado. Eu só quero conversar. Tapei a boca de Alice com a mão. Ravi tremia tanto que eu sentia o corpo dele vibrar encostado no meu. Eu não conseguia pensar em nenhuma saída. A janela do quarto dava para a frente da casa, mas era muito alto por ser no andar de cima. Não havia para onde correr. A atendente pediu que eu ficasse em silêncio e disse que a viatura já estava próxima. Perguntou se ele estava tentando entrar no quarto. Eu confirmei com um sim, quase inaudível. Do lado de fora, ele mudou de abordagem. Parou de forçar a porta e começou a falar. Disse que não queria machucar ninguém, que tudo aquilo só estava acontecendo porque tinha sido tratado como lixo, que ninguém tinha o direito de humilhar alguém daquele jeito. Enquanto ele falava, eu entendi. Entendi que aquilo não era impulso. Era algo que vinha sendo alimentado desde a noite da pizza. A porta voltou a ser pressionada, mais forte. A madeira rangia. A tranca aguentava por pouco. Então, o barulho mais assustador de todos. Algo metálico sendo encostado na fechadura. Não era pancada. Era encaixe. Como se ele estivesse tentando usar algum objeto para forçar. Eu comecei a chorar em silêncio. Não de desespero escandaloso, mas daquele choro contido que sai sem controle quando o corpo já passou do limite. A atendente disse para eu gritar se ele conseguisse entrar. Disse que os policiais estavam a poucas quadras. Foi nesse momento que ouvi sirenes ao longe. Primeiro fracas, depois mais próximas. Ele ouviu também. A pressão na porta cessou de repente. Os passos se afastaram rápido. Ouvi ele descendo as escadas correndo. Ouvi a porta da sala bater. Fiquei parada, sem saber se aquilo significava que tinha acabado ou que algo pior estava prestes a acontecer. Continuei no telefone repetindo para a atendente que ele tinha saído do quarto. Poucos minutos depois, ouvi vozes do lado de fora. Gritos de ordem. O portão eletrônico sendo forçado manualmente. O som seco de alguém sendo jogado contra o chão. Eu só saí do quarto quando um policial bateu na porta e se identificou. Minhas pernas mal me sustentavam. Eles o levaram algemado, molhado, sujo, com o rosto marcado de raiva e algo que parecia satisfação. Ele virou a cabeça quando passou por mim e me olhou direto nos olhos. Não disse nada, mas não precisava. Arthur chegou na manhã seguinte. Quando viu a viatura ainda parada na frente da casa e os policiais conversando comigo,
O rosto dele mudou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não foi susto, foi culpa. Eu contei tudo de novo, dessa vez com ele ali. Cada detalhe, cada dia. Cada vez que eu tentei convencer a mim mesma de que estava exagerando. O homem foi preso em flagrante. Na delegacia, segundo o policial que voltou mais tarde para pegar um depoimento complementar, ele contou tudo sem muito esforço. Disse que tinha sido humilhado na noite da chuva, que nunca tinha esquecido o jeito como Arthur falou com ele, que ao ver o carro saindo no dia seguinte no fim da tarde, desconfiou que ele não voltaria tão cedo. Ele observou a casa, os horários, as luzes, as crianças nas janelas. Disse que não planejava machucar os filhos, que o problema dele era comigo, com a sensação de ter sido diminuído. Ouvir isso foi pior do que qualquer barulho naquela madrugada. Ele sabia exatamente quando eu estava sozinha. Depois disso, a casa nunca mais voltou a ser a mesma. Mesmo com fechaduras novas, câmeras, alarmes, mesmo com Arthur tentando estar mais presente. O espaço parecia menor, o silêncio mais pesado. Ravi passou semanas dormindo com a luz acesa. Alice demorou meses para voltar a brincar perto das janelas. Eu não conseguia mais atender a campainha sem sentir o coração disparar. Mudamos algum tempo depois. Não por causa da casa em si, mas porque eu não conseguia mais olhar para aquele corredor sem lembrar da maçaneta se mexendo devagar, sem lembrar da voz dizendo meu nome do outro lado da porta. Até hoje, quando Arthur sai para trabalhar e a casa fica silenciosa, eu confiro as portas mais de uma vez. Não porque acredito que alguém esteja ali, mas porque aprendi, da pior forma possível, que nem todo perigo chega gritando. Às vezes, ele só toca a campainha.